boa noite, boa noite. Michele, concordo com você. Eu vou fazer parte do abaixo-assinado aí para a gente ter uma segunda jornada aí no segundo semestre de 2025. Boa, gostei aí dessa colocação no chat. Boa noite a todos, a todas. Nosso terceiro dia e último dessa jornada que foi maravilhosa. Hoje a gente fecha com chave de ouro, tratando dois eixos, dois pilares, né, fundamentais, que é falar sobre métricas e políticas voltadas aí para a experiência do paciente, e depois excelência clínica e valor em saúde. Mas, no primeiro dia, eu comentei que o que a gente está fazendo aqui, o que cada um faz nas suas instituições, o que a gente está fazendo nesse processo de transformação da experiência humana na área da saúde, nada mais é que uma poupança. A gente está transformando a saúde que a gente quer usufruir. Seremos pacientes, sim, em algum momento. Alguém que amamos já foi, é ou será paciente também. Então, eu tomo a liberdade de, nos próximos 60 segundos, ler algo que eu escrevi para abrir esse terceiro e último dia da jornada digital da Redditor e esse cuidado que vai transformar a experiência do paciente. Olha lá, cuidar, uma economia de afetos. No vasto campo da saúde, onde a vida se entrelaça, profissionais de coração em cada afeto abraça. Como um banqueiro sábio que a moeda observa, valoriza cada instante, cada vida que se conserva. Cuidar é mais que tratar, é um ato de amar. Um investimento em sorrisos, um retorno de calor, cada palavra, cada toque é um capital precioso. Na bolsa do afeto é um tesouro valioso. Como em finanças, onde se pesa o que se gasta, no cuidado humano, o valor nunca se arrasta. É na escuta atenta que a cura se revela. É a empatia que transforma, é a luz que se revela. O paciente, um parceiro, não um mero número. Em cada conversa, em cada laço, um vínculo seguro. Assim como economizar é saber onde aplicar. Cuidar com humanidade é saber se dedicar. No dia a dia, os desafios podem ser duros, severos, mas cada gesto nosso é um ataque contra esses muros. Ao humanizar o cuidado, multiplicamos esperança. E em cada interação, cultivamos a confiança, a tão necessária confiança. Portanto, senhoras e senhores, lembremos que cada vida que tocamos, cada história que aprendemos, no grande livro da vida, escrevemos com fervor a verdadeira riqueza que é a doação com amor. Meus queridos investidores, sejam bem-vindos. E agora vamos começar o eixo Políticas e Métricas, moderado por essa pessoa que admiro tanto, Verena Campelo, e que vem com ela para debater conosco o Gilberto Pogil e o Tomás Duarte. Sejam muito bem-vindos e que essa noite seja esplendorosa. Obrigada, Gi. Boa noite a todos. É assim, uma grande satisfação realmente mediar essa mesa sobre um tema cada vez mais essencial nas instituições, como você falou, nas instituições de saúde, que são de fato aí as políticas e métricas de satisfação para medir e melhorar a experiência dos nossos pacientes. Para quem não me conhece, né, eu me chamo Verena, sou jornalista de formação, especialista em comunicação e atualmente supervisiono a qualidade percebida e ouvidoria do Hospital Aliança e Aliança Está, ambos da Redditor aqui em Salvador. Bom, a experiência do paciente ela vem ganhando muito destaque na agenda de saúde e isso é fundamental, né? Como a Gisele colocou hoje, colocou ontem, a gente ainda está distante de transformar a experiência do paciente de uma maneira global, como a gente gostaria, né? Mais rapidamente, mas é um grande passo. Temos eventos, inclusive como esse, com tantas pessoas compartilhando aí do mesmo propósito e com o mesmo entendimento, né? Que é o nosso.
E a gente ouve falar muito, né? Se a experiência do paciente hoje é um tema da moda, então faço aqui um chamamento. Vamos aproveitar essa onda com a missão de torná-la uma moda atemporal. Vamos vestir com cuidado centrado, de fato, em todos os nossos pacientes. Para isso, mais do que medir a satisfação dos clientes ou solucionar as demandas, o verdadeiro desafio é transformar a experiência humana em cuidado, compreender a dor e o medo, criar conexões genuínas, gerar confiança e fortalecer vínculos em cada etapa da jornada dos nossos pacientes. Mas a experiência do paciente, ela não pode ficar de maneira nenhuma à mercê apenas de boas intenções. A gente precisa estar na estratégia do negócio de saúde. Então, sem políticas claras, sem métricas sólidas, fica realmente impossível comprovar resultados ou justificar mudanças. Políticas bem estruturadas e indicadores robustos formam aí um ciclo virtuoso de escuta, ação, aprendizado, colocando o ser humano nesse centro do cuidado e promovendo, obviamente, melhores desfechos, segurança, tendo eficiência operacional e melhorando aí a reputação das nossas instituições. Para a gente elevar o nível dessa discussão, dessa conversa que a gente vai ter agora, estão aqui comigo para compor essa mesa online dois especialistas que representam com maestria o pilar métricas. Estou falando do Gilberto Poggio, que já foi apresentado por Gisele, ele é diretor nacional de qualidade percebida e ouvidoria da Redditor, referência em gestão em feedbacks e métricas de satisfação, também já foi ouvidor da Sul América, e o Tomás Duarte, que é CEO e cofundador da TrackCo, que é a empresa de tecnologia que é focada em métricas de satisfação do cliente, que muita gente conhece, e também análise de dados aplicados à saúde. Sejam muito bem-vindos novamente, é um prazer tê-los aqui conosco nesse último dia dessa jornada. Gilberto, boa noite. Posso começar contigo? Sempre. Boa Vamos lá? noite. Vamos lá. Primeiro, boa noite a Gilberto, todos. Oi, estão me ouvindo? pode falar. Boa noite a Sim. todos. Eu gostaria de primeiro agradecer o convite do Idor, da Gisele, de você. Eu falo isso toda a apresentação que eu faço muitas apresentações, né? É sempre um prazer discutir um tema tão importante para a Redditor e para o setor de saúde, que é a experiência do cliente, para a Redditor, qualidade percebida, né? Na Redditor, para entender como o cliente percebe a entrega do serviço, a gente acompanha de perto vários indicadores estratégicos, como NPS, CSAT, EDCAPS e voz do cliente, que nos ajudam a moldar e aprimorar os nossos serviços. A gente usa um grande parceiro nosso, a Track, né? Tá aí o Tomás com a gente. A gente tem uma parceria longa de muitos anos, uma década de parceria. Sempre nos ajudou tremendamente, né? Eu acho que é uma troca muito grande, né, entre as duas empresas. E a gente usa também o Automídia, que é uma ferramenta de gestão de demandas e para plano de ação, e com isso a gente gera uma série de dashboards para monitorar e responder ativamente os feedbacks que a gente recebe, que não são poucos, né, Veriana? A gente recebe, ano passado, foram 650 mil respostas de pesquisa de satisfação. Na ouvidoria, foram mais de 100 mil demandas no ano. E quando a gente fala de ouvidoria, a gente não está falando só de reclamação, a gente está falando de sugestão, de elogios, a gente trabalha muitos elogios, né? É... E a gente encara na Redditor a escuta ativa e essa conversão de feedbacks em ações como um desafio importantíssimo para o negócio. Eu falo sempre, não basta ouvir, né? Não basta coletar dados. Isso é fácil, coletar dados, fazer a pesquisa, receber, o meu NPS foi de 80, meu NPS foi de 60, tá? E aí? O que isso quer dizer? O que eu vou fazer com isso? Então, muito mais importante é o que a gente faz com isso, é transformar esses dados, essa informação, essa voz do cliente, voltar para o cliente como melhoria de processos, como melhoria da jornada desse paciente, né? Eu falo muito menos de paciente, falo muito mais de cliente, porque eu olho o acompanhante como cliente. E muitas vezes eu vejo pessoas falando que é o paciente.
não, é o médico, né? Eu já cheguei a ouvir em discussões, em fóruns fora da empresa, não, o meu cliente é o médico. Sim, ele é importantíssimo, vital, é o nosso cliente, mas o paciente também é o nosso cliente, o acompanhante é cliente nosso, né? Então, ouvir esses clientes, entender as dores, entender o que a gente faz de bom e fortalecer, entender o que a gente está pecando e transformar isso em melhoria e retornar isso para o cliente. Eu acho extremamente importante desmistificar que a qualidade percebida está unicamente relacionada à empatia, a atender com um sorriso, ter uma estrutura linda e maravilhosa e que isso vai resolver tudo. Não vai, né? Não vai. Se os processos e a comunicação não estiverem bem ajustados, isso será percebido e relatado pelo cliente. As reclamações mais recorrentes não são sobre o fulano me olhou de cara feia, o fulano estava emburrado, o hospital não tem uma estrutura linda e maravilhosa. As reclamações não são sobre essas, os comentários não são sobre isso. Os comentários são sobre demora de um processo, que está relacionado a processos, são relacionados à conduta de profissionais que não confundam com postura, são erros de procedimento, seja por falha de treinamento, por entendimento do próprio processo. Às vezes a pessoa não entende o porquê ela está executando aquela tarefa, por ausência de controles e muito mais, né? Então, se o cliente experimentar uma dificuldade em impulsionar uma veia, se nesse procedimento houver uma dor, se houver um erro de identificação, se houver um erro de medicação, entre vários outros erros, a gente poderia passar a noite toda falando de possíveis erros, né? O cliente vai perceber isso e vai relatar, seja na ouvidoria, seja na pesquisa. Então, para escutar o cliente, a gente usa a ouvidoria e a pesquisa de satisfação como receptor de dados, insumo para a gente entender o que está acontecendo na entrega daquele serviço. Isso tudo tem que desembocar em um lugar, e que, desde 2005, né, quando eu era ouvidor da Sul América Seguros, né, era ouvidor geral da Sul América Seguros, a gente tinha os nossos comitês de melhoria. Quando eu vim para a Redditor em 2014, uma das primeiras coisas que a gente fez foi criar os comitês de melhoria, que são reuniões recorrentes com o objetivo de estudar as causas dos problemas e gerar plano de ação. Se não houver um debate maduro, né? Não é apontar dedo, não, porque o problema é ele, o problema é aquele outro. Não, tem que haver um debate maduro do que está acontecendo, um estudo aprofundado da causa raiz daquele problema. E sair dessa reunião com verdadeiros planos de ação que eu possa implementar e o cliente possa perceber que houve uma real melhora nesse processo. A gente tem uma ferramenta para coletar todos os dados, que é a Track, né? A Track nos ajuda no processo de disparo e coleta de todas essas informações da pesquisa, e a gente tem os nossos diversos canais de comunicação da ouvidoria, seja Reclame Aqui, Google Meu Negócio, reclamações que vêm das operadoras de saúde, os nossos canais presenciais. A gente tem uma pessoa na ouvidoria em cada um dos hospitais. Eu sou responsável por 79 hospitais, né, espalhados pelo Brasil todo. Então, a gente tem um Fale Conosco fortíssimo, que o cliente, em um clique, você entra no site da Redditor pelo seu notebook, você vai lá no alto à direita, tem lá, ouvidoria, não está escondido de nada nem de ninguém. O cliente clica e já cai na página da ouvidoria. Eu brinco que tem empresas que você tem que ir na Deep Web para conseguir o contato da ouvidoria daquela empresa, ou seja, está escondido. A gente não se esconde, a gente quer ouvir o cliente.
E aí a gente tem uma ferramenta de gestão dessas demandas em que tudo se concentra ali, né? Para que a gente tenha dados, a gente possa falar de uma forma rápida, extraindo um relatório, qual é a principal crítica, né? Eu tenho reclamações da internação, da nutrição, da comida entregue com atraso, com a comida entregue na temperatura errada. E assim a gente tem 958 tipologias, ou seja, a gente tem 958 tópicos possíveis para classificar uma reclamação, para entenderem o nível de detalhe que a gente quer chegar. Além disso, nessa mesma ferramenta, a gente criou um módulo de planos de ação, ou seja, onde a gente consegue criar um arcabouço ali. Eu quero debater e eu quero controlar aquela ação de melhoria, quando ela vai ser implementada, qual o indicador de controle, todos os dados necessários para você verdadeiramente fazer um processo de gestão, de análise e melhoria de processos, que acaba virando um banco de conhecimento de melhores práticas, né? Além disso, a gente tem uma série de dashboards, um para cada serviço. Então, tem um dashboard para emergência, um para internação, um para os centros médicos, um para SADT. São mais de 15 milhões de clientes que passam pela Redditor, né, ao longo do ano. E que a gente consegue estratificar essas informações, permite ter análises mais detalhadas do serviço e da percepção do cliente ao longo dessa jornada, porque para criar uma pesquisa, a gente tem que entender verdadeiramente a jornada do cliente para conseguir entender em que momentos esse cliente pode ter alguma dor, né? Quais são os pontos de contato desse cliente e basear a pesquisa naquilo e no que é importante para ele, o que dói para ele. Não adianta eu perguntar se ele gosta da cor da parede que foi pintada. Isso não faz efeito para a jornada dele, né? Apesar dele passar pela sala e ver a parede, não vai fazer diferença na vida dele, né? Mas que esse detalhamento de dados essenciais para o cliente é essencial para a tomada de decisões estratégicas. Então, pensem que só em 2024 tivemos 650 mil pesquisas respondidas, com quase 200 mil depoimentos realizados na pesquisa, entre elogios, críticas e sugestões. E a gente lê e classifica cada um desses quase 200 mil depoimentos. É um esforço hercúleo para fazer isso, né? Demanda muito esforço, muita gente, interpretações, cada um interpreta um mesmo texto de uma forma, apesar da gente ter um glossário de como ler, interpretar e classificar. Apesar do glossário, a gente tem os desvios. Então, a gente passou aí 1 ano e meio treinando uma inteligência artificial para fazer essa leitura dos depoimentos de maneira padronizada, em minutos, o que uma pessoa demora, um grupo de pessoas demora quase 1 hora para fazer, né? 79 pessoas espalhadas pelo Brasil. Ele faz de forma super padronizada, com mínimo de erro, e em poucos minutos. E a gente consegue chegar a um nível de detalhamento não só do NPS, do CSAT, do AgeCaps, mas também da voz dele. O que ele está comentando? Como é que a gente classifica tudo isso? Então, para fechar aqui a fala, investir na experiência do paciente não é uma questão de cuidado, mas de sustentabilidade do negócio. A gente observa que pacientes tendem a retornar e indicar nossos serviços, o que impacta nos nossos resultados. A gente fez um estudo recente, não, foi ano retrasado, né? O quanto o paciente promotor ele tem uma frequência de uso muito maior do que os detratores, né? E não podemos esquecer que o cliente ele vai sempre estar no time vencedor, porque é ele que escolhe o vencedor. Obrigado, Mariana. Perfeito, Gilberto, bacana. Tomás, né, vamos chegar aí para o debate. Você que tem esse olhar, né, trabalha com as jornadas do paciente Brasil, exterior. O Gilberto trouxe diversos indicadores aí para a gente, CSAT, NPS, HCAHPS. Quais são as métricas que a gente tem hoje de experiência do cliente aí, talvez originárias de setores como varejo, tecnologia, que vêm sendo adaptadas para esse ambiente hospitalar?
de que forma elas acabam aprofundando aí a nossa compreensão sobre essa jornada dos pacientes nas instituições de saúde e também quais são os indicadores que nos ajudam a captar essa opinião desse cliente para fazer transformações enquanto ele ainda está, né, ali consumindo o nosso serviço, principalmente pacientes que estão internados, porque muitas dessas métricas a gente acaba vendo aí pelo retrovisor. Eu queria que você falasse um pouquinho aí dessa parte. Legal, Verena, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, né? Gisele, Verena, o Gilberto, no Idore, na Rede Idore, enfim. É uma honra estar aqui com vocês. Eu fico me perguntando que horas que o Gilberto dorme todos os dias, porque eu desconheço uma operação tão robusta, né, quanto a de vocês. Então fica o reconhecimento aí e, Gilberto, sempre medita no final do dia que vai dar tudo certo. Mas muito bom. Veja bem, e hoje, na verdade, né, essa semana, hoje está sendo um dia muito especial, porque eu estou falando diretamente aqui da Universidade de Harvard, em Boston, né, nos Estados Unidos, e é interessante porque a gente vem, eu estou fazendo, né, um curso chamado Transformando Experiências do Cliente, é o primeiro curso da Universidade de Harvard sobre o tema, e hoje a gente tratou de um case de um hospital, até mandei para o Gilberto mais cedo, um case de um hospital internacional, e com muitos aprendizados também. Mas falando um pouco das métricas, né, e a gente está tratando disso nesses dias aqui, né, e está sendo muito importante. Antes de falar qualitativamente sobre as métricas, eu acho que é importante só entender o que é importante da gente analisar dentro de uma métrica para que ela faça sentido para o negócio como um todo, né? Um primeiro ponto que é bastante relevante é sobre sensibilidade. Ou seja, a métrica ela tem que, de fato, responder às mudanças, né? Então, isso é importante que aconteça, senão, se ela não tem sensibilidade, ela fica ali algo intangível, não responde, né, às mudanças de fato, não representa a realidade. O outro ponto é sobre a precisão. A gente fala muito de pontos fora da curva, às vezes dentro das experiências, né? E responder com precisão é muito importante, porque você evita barulhos que não representam a realidade também, né? Então, às vezes, você tem outliers, né? Ou seja, você tem experiências fora da curva que acontecem às vezes, mas que ela não vai influenciar negativamente no resultado da empresa, né? Ou positivamente também, pode ser o contrário, não é verdade? Um outro ponto é a congruência, é sobre a gente correlacionar o quanto a métrica está alinhada à estratégia do negócio como um todo, né? Isso é importante dizer também. Se a gente tem uma métrica, um indicador que não representa uma visão estratégica da empresa, isso acaba sendo muito ruim também. Um outro ponto é a compreensividade, ou seja, ela entender o fenômeno da companhia como um todo, né? Enfim, a gente tem métricas, claro, que são mais específicas e na área hospitalar a gente até divide, né, entre as questões clínicas e operacionais, né? E isso acaba sendo ainda mais desafiador, né? Porque existem indicadores clínicos e indicadores de uma operação hospitalar, e isso acaba sendo diferente também, né? Então torna essa busca ainda mais complexa. E por fim, a confiança, né? A gente tem que ter de fato confiança nesse indicador, as pessoas têm que acreditar que isso é transformador e que vai ajudar de alguma forma. Dito isso, né, a gente vem trabalhando muitos anos ajudando, né, as empresas a escolherem os melhores indicadores de performance, né, da experiência do consumidor. Sempre falo que traduzir o sentimento de um ser humano numa métrica não é algo simples, né, não é óbvio. Ou seja, como é que a gente vai capturar uma emoção, uma percepção e dessa forma gerar um indicador para a empresa, né, que vai ser útil para que ela, enfim, olhe, né, de uma maneira muito precisa. A gente tem os indicadores de experiência do paciente, né, experiência do cliente, que são muito alinhados a sentimento e percepção, né? O que é isso? De uma maneira bem simples aqui.
é capturar, de fato, qualquer emoção, qualquer o sentimento que o cliente teve depois de algum tipo de vivência, né? E, normalmente, isso é separado durante a jornada do cliente, que ele está vivendo aquilo, e também o depois, né? O depois da jornada. Quando ele já finalizou aquele procedimento, já finalizou aquela jornada por si só. É muito comum que a gente aplique os indicadores relacionais, como são chamados, ou seja, avaliando a relação que o cliente teve com a empresa, né, nesse momento final da jornada, né? Então, hoje o indicador relacional mais comum é o NPS mesmo, né? O NPS devido à sua simplicidade e comparabilidade. Imagina só, fazer perguntas no mundo digital que a gente vive, né? Que as pessoas estão no WhatsApp diariamente. Enfim, muito dinâmico, né? Fazer perguntas em larga escala, com uma grande quantidade, isso gera fadiga, né? Então, a simplicidade do NPS, casada ao mundo digital, ela tem alta adoção, né? E é muito simples, né? E o NPS, só para lembrar, é o quanto que a gente recomenda o hospital a um amigo ou um familiar, né? Afinal, você não recomenda algo ruim às pessoas que você gosta. E do outro lado, nos indicadores transacionais, que são aqueles indicadores que a gente vai vivendo ali, né, durante a jornada, né? Por exemplo, enfim, um momento da jornada pode ser relativo à demora no atendimento, né? Na verdade, sobre o atendimento, que tipicamente a gente sabe que o tempo de espera hoje, né, e tem até um estudo da ANAP sobre isso, o tempo de espera hoje, e os dados da Trek corroboram com esse dado, né, é o principal ponto de dor das jornadas da saúde brasileira, né? Esse é um dado bem unânime, assim, né? Isso tem a ver com uma série de questões de infraestrutura, de momentos sazonais, tem vários motivos, né? Mas saber como está a qualidade dessa jornada durante ela é muito importante, né? E não somente ouvindo o cliente, que é muito importante a gente ouvir, né? E ouvir o cliente não é só fazer pesquisa também, né? É uma conversa que você tem com o cliente, é um e-mail que ele manda, uma mensagem que ele manda para a ouvidoria, é uma pesquisa que ele responde, é um reclame aqui é voz do cliente também, é uma reclamação na rede social, é um post do Instagram que está falando bem ou mal, isso tudo é voz do cliente. Então, dito isso, é muito importante a gente ficar olhando, né, sempre para esses momentos transacionais, para que a gente corrija o problema do cliente antes que ele finalize sua jornada. Basicamente isso. Porque enfim, as empresas são feitas de pessoas e todos nós vamos errar em algum momento, não tem nenhum problema. A gente sempre traz exemplos, sei lá, de um hospital internacional, por exemplo, a Cleveland Clinic, né, o hospital americano que é eleito sempre o melhor do mundo, etc. Essas empresas não são perfeitas, né? Mas aí entra o que o Gilberto disse, é sobre o processo, né? O processo de usar a métrica de uma maneira acionável. Por quê? A métrica é só o input, é só a entrada do dado, né? A partir da entrada do dado, tem o processo, que é o que o Gilberto diz do plano de ação. Uma vez que você tem o plano de ação sendo bem executado, você vai ter o output, que é a produtividade. E depois você vai ter, mais do que a produtividade, a qualidade percebida, que gera um impacto positivo. É basicamente esse fluxo, né, que a gente trabalha. Ou seja, de ter o dado, só repetindo rapidamente, né, ter o dado, acionar o processo com base no dado, né? Uma vez que o processo é acionado, você tem a produtividade, ou seja, vai acontecer uma ação, né, esse acionamento. Depois, isso vai gerar qualidade, vai gerar valor para o cliente, né? E o final é o impacto, que é a transformação, né? Aí a gente vai ter, de fato, um elo ali sendo executado de uma maneira muito prática. Então, o NPS, o próprio, os indicadores de eficiência operacional dentro ali da jornada do cliente, que às vezes você tem um CSAT, por exemplo, também é muito comum utilizar para avaliar a voz do consumidor durante os momentos transacionais.
Na internação, né, a gente tem o clássico HCAHPS, né, que você citou também, que é um indicador, né, de origem aqui dos Estados Unidos, que ajuda, né, a trazer dados bastante exploratórios ali sobre como foi o processo de internação e gerar esse indicador também comparativo, né, comparabilidade, e acabam sendo hoje indicadores que seguem aqueles 5 pilares ali que eu citei mais cedo. Bacana, Tomás. Gisele, eu vou fazer meu pleito, é que a gente precisava de mais 30 minutos, viu? Mas eu sei que a gente não tem. Vou só fazer uma última pergunta de que eu vi no chat, né? E quando a gente tem sempre esses momentos, esses debates bacanas, o que Tomás trouxe da sensibilidade, de fato, não é fácil a gente trazer em números, né, a experiência das pessoas, é realmente um desafio gigantesco, mas sempre quando a gente traz essa discussão de métricas e políticas, muito se questiona do volume, da volumetria de resposta, da amostragem mínima, se a gente pode ter confiabilidade nos dados. Eu sei que Gilberto gosta de falar dessa parte, até para a gente desmistificar, né, o que é uma amostra interessante, né, qual o percentual de respostas. Muitas pessoas me perguntam, Verena, mas como é que estão trabalhando aí outros hospitais fora da rede, qual a amostragem necessária que a gente tem? A gente consegue 2 minutinhos responder essa pergunta, Gilberto e Tomás, e a gente encerra? Eu adoro. Para você ver o quão maluco eu estou, outro dia eu fiz essa pergunta para o Gemini, para o Cloud, para o DeepSeek e para o ChatGPT, né? Eu testei todas as 4 ferramentas de inteligência artificial, eu coloquei a nossa fórmula de amostragem mínima, né? Está aqui a nossa fórmula de amostragem mínima. Aqui estão as nossas premissas de nível de confiança de 95% e de erro amostral de 5%. Primeiro, essa é a melhor metodologia. Aí eu expliquei o que a gente faz, pesquisa de satisfação no mercado hospitalar, lá, 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 lá. Essa é a melhor forma. Tá bom. Para 10 mil atendimentos mês, ou seja, 120 mil atendimentos, 1.000 ano, perguntei para os dois, para uma internação com 1.000 atendimentos mês, 12 mil atendimentos anos, qual é a amostra mínima necessária? Aí ele me trouxe para os 120 mil atendimentos anos, ele falou, você tem que trazer 383 respostas no ano. Eu falei, opa, legal. Deixa eu te falar uma coisa, para esse hospital, que atende 120 mil, tivemos 4.400 respostas. Ele falou, uau, muito bom. Eu falei, você pode medir qual é o meu nível de confiança e meu erro amostral? Aí ele falou, seu erro amostral é de 1,53 e o seu nível de confiança é difícil de medir porque está dando 99,99%. Isso foi aí eu perguntei para todas as ferramentas de inteligência artificial, né? E aí isso demonstra o quão confiável é a pesquisa, o quão satisfatório é o resultado da pesquisa, né? E o quão difícil culturalmente é que as pessoas aceitem que eu atendi 120 mil pessoas e que eu só tive 4.400 respostas e que isso é um absurdo, não me traz confiança. Mas é absurdamente o contrário, ele te traz um erro baixíssimo e um nível de confiança altíssimo. Mas essa questão cultural, por mais que a gente explique, por mais que a gente demonstre matematicamente, né, é muito difícil romper essa barreira. De novo, eu tenho 79 hospitais, eu brinco que tenho 180 chefes, né? Cada hospital tem um diretor-geral, um diretor médico, um diretor operacional, gerente médico e por aí, coordenador do pronto-socorro e por aí vai. Então, eu falo que eu tenho 500 chefes, né? E todo mundo me traz essa dor. Eu falo sempre, a gente tem que cada vez mais instigar o paciente a participar e ter respostas. Quanto mais, melhor. Mas falar que hoje o nosso nível de resposta não atende, isso é um erro grosseiro, tá? Obrigada. Tomás, por favor. Complementando aqui o Gilberto, né? Assim,
a pesquisa, pessoal, pesquisa é estatística. E, de fato, a gente tem que olhar para dados dignos de confiança, né? Que são dados que são estatisticamente válidos, né? E o Gilberto já calculou aí, a gente já tem opiniões em larga escala. A grande questão é, por trás de cada nota, né? Você tem um ser humano, né? Você tem uma família, você tem uma pessoa, e assim, muito mais do que a gente observar somente a nota por si só, a estatística, etc., é entender o quanto que a gente precisa, de fato, absorver aquela nota, e entender, de fato, quais são os anseios, né, quais são os atributos que levaram aquela pessoa a chegar naquele momento. Pode ser um momento positivo, pode ser um momento negativo, quando enfim, a gente sabe que a saúde, né, ela gera uma grande, as pessoas ficam frágeis, né? Então tem uma grande fragilização ali. Então a gente tem que ter uma atenção redobrada e saber que por trás de cada nota, de fato, tem um ser humano que precisa de ajuda e que a gente está ali para ajudar, né? E fazendo só uma correlação com a pergunta do Gustavo Lima, acho que é isso, né? Não é o nosso cantor, não, né? Só brincadeira. Mas ele pergunta qual que é o peso da jornada e a experiência do colaborador. Isso tem tudo a ver aqui com o que a gente está falando, né? Porque é, uma das grandes evidências de um trabalho humanizado vem, de fato, dos colaboradores, né? E quando o cliente vê esse trabalho acontecendo, ele vê, né, o esforço e a expertise desse colaborador ali no dia a dia, ele aprecia, ele reconhece. Isso não é nenhuma dúvida. Se você, enfim, ter isso, você mostra, claro, há exceções, mas quando você consegue entregar valor, há um reconhecimento, né? E esse reconhecimento, Perfeito. enfim, a gente vê quando a gente atende as expectativas, ou até mesmo supera as expectativas, né? Isso gera um outro elo, né? Que aí o próprio colaborador vê o impacto que ele gera, a transformação, né? O impacto que ele gera na companhia, e ele se torna, isso torna significante para ele, né? Passa a ter significado, né? O trabalho dele. Ele é uma pessoa que está dentro de um elo transformacional. Me recorda aquela frase da moça que limpava o chão da sala de foguetes lá da NASA, quando o presidente americano Kennedy chegou e perguntou para ela: que você está fazendo aqui? Né? Aí ela falou assim: eu estou ajudando o homem a ir para a Lua. Ela estava limpando o chão, ou seja, ela entendeu o significado do trabalho dela e como isso ajuda a levar o homem para a Lua, né? Nesse caso, fazendo uma alusão. Aí você vai ter uma equipe engajada, né? Uma equipe engajada. E só para fechar, assim, quando o colaborador ele vive o processo, né? O cliente é como se fosse um turista, assim, a gente precisa guiá-lo, né? Ele precisa de um guia e nos apoiar, apoiar né, as equipes, apoiarem o cliente, a ter de fato a melhor visão, a melhor vista, né? A melhor percepção e sair dali de fato com bons sentimentos, encantado ali, enfim, né, boas percepções. Perfeito, perfeito. E que sigamos, né, no propósito, refletindo e atuando ainda com mais intenção. Ouvir de verdade, medir com esse propósito e transformar a escuta, que é o que a gente faz diariamente aí, em ações que coloquem, de fato, esse ser humano no centro do cuidado, aí da experiência humana em saúde, que tanto se fala. Eu quero agradecer imensamente a Gilberto e ao Tomás aí pelas falas inspiradoras. De fato, a gente espera, né, poder discutir o tema aí em outros fóruns, obviamente. Obrigada a vocês também que nos acompanharam. Gi, muito obrigada com você agora. Obrigada, Verena. Obrigada, Tomás, Gilberto. Agora a gente vai para o eixo de excelência clínica e valor em saúde. O nosso moderador, Dr. Leopoldo, é com você. Lembrando que ao final a gente vai disponibilizar na tela o QR Code com as aulas ministradas na data de ontem.
Durante a fala do Gilberto e do Tomás, nós disponibilizamos alguns insights e um estudo do The Barrel em relação a necessidades e expectativas, um estudo que saiu dos pacientes e familiares, um estudo que saiu em 2025, e mais alguns insights, né? Como eu disse, o link do sorteio já está no nosso chat, tá? Teremos sim certificados, então o IDOR vai encaminhar para os cadastrados nessa jornada os certificados. No final, a gente volta com algumas perguntas, né, com respostas, e sejam muito bem-vindos. O próximo eixo é para fechar com chave de ouro essa jornada. Leopoldo, é com você. Obrigado, pessoal. Obrigado, Um abraço. Gi. Boa noite a todos. Estávamos ansiosos por esse módulo do nosso curso, Excelência Clínica em Valor em Saúde. Costumo falar que excelência clínica e valor em saúde, ela permeia, ela é o arcabouço do nosso sistema e, com certeza, vai fazer parte do nosso sistema de saúde, valor em saúde, e deve fazer parte do nosso presente também. E mais do que uma técnica, né, valor em saúde, na verdade, ele é um modelo transformador que ela muda o centro de gravidade do nosso sistema de saúde. Ela é uma profunda transformação da lógica de cuidar, né? Então, realmente é algo absolutamente necessário que o profissional de saúde precisa discutir, precisa trazer isso para o mérito da discussão nas instituições de saúde, tanto do ponto de vista de gestão e para quem faz assistência e o cuidado também. Então, valor em saúde, excelência clínica não é um tema pertinente a uma especialidade, a uma categoria profissional, interessa a todo mundo. Porque, na verdade, o que a gente quer entregar é o melhor valor, o melhor cuidado para o paciente, com o melhor desfecho dentro daquilo que ele precisa de uma experiência melhor, focado também em valor econômico, sustentabilidade para as instituições. E tudo isso permeado dentro de um equilíbrio. Para discutir esse tema, a gente vai chamar dois palestrantes aqui, experts nesse tema. O primeiro deles é Semeia, professora Semeia Coral, sou fã dela, já aprendi muito nas aulas dela. A doutora Semeia, ela é doutora em Ciências da Saúde pela PUC do Rio Grande do Sul, MBA em Gestão Estratégica e especialista em Ciência da Melhoria pelo IHI. E o nosso segundo palestrante será o Dr. João Marques, Dr. João Pedro Marques. Ele é economista em saúde, doutor em economia pela Universidade de Évora. Atualmente ele é o CEO do Hospital Universitário Cova de Beira e presidente fundador da European Society of Value-Based Healthcare. Ele tem uma ampla experiência em implantação aí de modelos baseados em valor e vai agregar bastante essa discussão da nossa noite agora. Professor João, Semeia, muito obrigado pela presença de vocês. A gente vai começar com a discussão pela Semeia e, na sequência, o professor João, e a gente abre o tema para discutir, para trazer as perguntas e as questões de todo mundo. Muito obrigado. Então, vamos lá. Boa noite. Um prazer estar aqui ao lado de amigos, ao lado do professor João, que é nosso professor no curso de curta duração de linhas de cuidado baseado em valor. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a prática de excelência e o professor João vai dar continuidade sobre valor em saúde. Então, vou compartilhar aqui já agradecendo o convite a Gisele, doutora Elideia. Prazer estar com o Leopoldo. Vamos lá. Já na tela, Leopoldo? Está sim, perfeito. Então, vamos lá. Então, coube a mim falar inicialmente então, sobre as questões de excelência clínica. E para a gente, então, começar a falar de excelência clínica, eu trouxe aqui, primeiro, uma discussão. Né? Quando a gente fala de confiabilidade, de segurança, a gente pensa sempre na área de aviação, né? No segmento de aviação. Então, vamos fazer uma história aqui. Imagine, então, um aeroporto muito movimentado, em que estava apenas com uma pista funcionando em um dia chuvoso. Aviões decolando, pousando,
com a metade do intervalo de tempo habitual. Eles receberam esta ordem. Pilotos e controladores dobrando o tempo com horas extras devido a muitas ausências, né, e muito trabalho. E que permite-se que aviões sejam abastecidos com as turbinas ligadas para reduzir o tempo em solo. Também o uso de vários equipamentos, né, de aviação sem uma manutenção preventiva efetiva. E muitos controladores de voo inexperientes, recém-formados. E ainda o desligamento de alguns radares, porque o barulho incomoda muito os colaboradores da torre. Então, vendo esse cenário, é tragédia anunciada, né? E aí a gente vê o custo da insegurança. Tem no Netflix aí, ó, o novo documentário do acidente da TAM, e nós vimos muitas questões ligadas a essa insegurança, né, por redução de custos, por falta de capacitação, por falta de visão de processo, o que muitas vezes não é diferente no nosso segmento. Então, trazendo para a nossa área, enquanto nós não colocarmos o cuidado no centro do negócio, nós não vamos colocar o paciente no centro do cuidado. Então, isso é um ponto fundamental quando a gente fala de prática de excelência e de prática clínica. E aqui, alguns desvios que são importantíssimos nós termos o cuidado e estarmos atualizados, que fala muito da questão do cuidado de baixo valor, que são aqueles cuidados clinicamente desnecessários e que não oferecem nenhum benefício e podem causar malefícios aos pacientes. São fontes de desperdícios do sistema e estima-se que se gasta bilhões, né, que poderiam ser economizados se medidas efetivas fossem tomadas para que a gente conseguisse balizar a prática clínica. Então, nós vimos os colegas anteriores conversarem, né, sobre confiança, sobre relacionamento. Isso é fundamental porque o paciente percebe essas questões. Nós queremos, sim, ser atendidos com empatia, com compaixão, num ambiente, né, que nos faça sentir todo esse cuidado, mas as questões de qualidade, segurança, da melhor prática, elas são fundamentais para a entrega do desfecho e para que a gente consiga trazer para o paciente a melhor experiência. E eles percebem, né? Então, foi falado aqui, o paciente percebe quando a equipe clínica, ela não fala a mesma língua, quando ela tem práticas que oferecem risco, que eles não se sentem a segurança nas informações. Então, esse é um ponto muito importante da gente ter atenção, né? E que todos estejam no mesmo gradiente de importância dentro das instituições. E alguns cuidados, então, de baixo valor. Aqui nós temos o QR Code, onde se acessa os artigos, ou seja, internações para cirurgias de baixa complexidade, podendo ser realizadas em ambulatório. Então, deixar o paciente internado, expô-lo a riscos, trazer alguma situação em que o paciente não possa retornar para a sua vida o mais rápido possível, é uma fonte de cuidados de baixo valor. Medicamentos de referência, enquanto nós podemos usar genéricos, prescrições excessivas de opioides, ansiolíticos, antipsicóticos, antibióticos, etc., né, configura hoje como uma má prática. Então, hoje nós estamos trabalhando cada vez mais com anestesia multimodal, com opioide free. Então, é trazer a prática clínica e a evidência para que a gente tenha realmente a excelência no cuidar. Stents para pacientes com angina estável, tomografia para sinusite, cesárea para partos de baixo risco, enfim, né, são alguns pontos que a literatura nos traz que nós tenhamos atenção para que a gente faça, então, uma prática de excelência.
E aqui algumas questões, né, de variabilidade da prática e desperdícios na saúde. Então, aproximadamente 30% dos gastos com assistência médica podem ser considerados como desperdício. E o Instituto de Medicina e Don Berwick destacam 6 domínios de desperdício identificados, que tem a ver muito, né, como o grupo anterior falou, com processos, com esse olhar, com esse acompanhamento da melhor prática, né, como ali a falha na prestação de cuidado, incluindo os erros diagnósticos. Então, esse ano passado, desculpa, a Organização Mundial de Saúde nos fala que nós temos que sim acompanhar, né, as questões de erros diagnósticos, aprender com esses erros, trabalhar, ver quais são os principais motivos, estar atentos, conversar com as equipes. Então, constantemente olhar de uma forma reativa e proativa para que a gente erre menos. Falha na coordenação do cuidado. Então, a gente vê grandes gaps de coordenação, muitos pacientes se perdem na rede de saúde, não tem esse acompanhamento em toda a sua jornada de cuidado. Tratamentos excessivos ou insuficientes, e aqui entra as questões de equidade, né? Nós somos um país que ainda, né, nós temos, de um lado, o tratamento excessivo e, de outro, pacientes que não conseguem acesso à medicação, por exemplo, insulina. Então, grande disparidade, falha de precificação, né, dos nossos processos, dos nossos bundles de cuidado e tratamento, e ainda fraude, abuso e muita complexidade administrativa. Então, alguns pontos que nós temos que ter atenção e que o mundo inteiro sinaliza isso já há algum tempo. E o QR Code está abaixo também para acessar melhor essas informações. E aqui traz um pouquinho sobre os componentes da agenda de valor. Então, o que que nós temos que estar, então, atentos, né? A gente já falou bastante também com o grupo anterior, as questões de decisões direcionadas por dados. Então, cada vez mais, né, nós temos que gerar dados, informações, para que a gente tome as melhores decisões de cuidado. Redesenhar esse cuidado em time, né, sendo que esse time é o médico, a equipe multidisciplinar associada, né, cada um dentro do seu conhecimento, e o paciente como membro do time. Então, isso é cuidado centrado. Sermos guardiões dos recursos, ou seja, essa mentalidade stewardship, nós vamos usar os melhores recursos conforme a complexidade dos pacientes. Custa caro, então é utilizar da forma mais apropriada e mais pertinente os nossos recursos. Ter constantemente o compromisso com a melhoria, ou seja, melhorar sempre, olhar um sistema que aprende continuamente. Então, esse é um ponto fundamental, olhar para frente, olhar para trás e ver o que eu posso fazer melhor amanhã do que eu fiz hoje. E sustentar o modelo de cuidado, né, que é muito focado com esses acordos baseados em desfechos, que o professor João vai abordar, mas que já está aqui dentro dos componentes da estratégia de valor. E no centro, as pessoas. Então, quando a gente fala de pessoas, é pacientes, familiares, profissionais, fornecedores. Então, todos estão neste centro para que a gente possa, então, alavancar e otimizar o valor para o nosso ecossistema. Então, componentes essenciais da estratégia. E ainda a gente traz aqui, né, a literatura também está abaixo, que 20% dos pacientes que participam da tomada de decisão compartilhada optam por opções cirúrgicas menos invasivas e planos de tratamento mais conservadores do que os pacientes que não estão envolvidos no processo. Agora, para isso, a gente precisa aprender a conversar com os pacientes, a falar sobre riscos do procedimento, respeitando direitos, valores, crenças, preferências. Então, entra muito aí as questões da gente sair
né? Do educar para o compartilhar também. Então, compartilhar decisões, tomar essas decisões em conjunto, né, falando claramente dos riscos para que essa decisão seja feita de maneira compartilhada, consciente e intencional. E aqui algumas recomendações, então, que a literatura e que a nossa experiência traz para que a gente possa, então, gerenciar essa prática e atingir a excelência, que são os programas clínicos e linhas de cuidado. Então, quando a gente fala em programa clínico, ele é mais robusto. Então, ele traz aí uma equipe multidisciplinar especializada, integrada, cujos papéis são conhecer, educar, navegar e se responsabilizar pelo paciente e família em toda a sua jornada de saúde e doença. Então, respeitando as transições hospital, casa, clínica, consultório. Então, é aí que nós entramos quando a gente fala de programa clínico, né? E definir que condições que nós vamos estar acompanhando, pensando muito no que a gente conhece hoje da nossa epidemiologia, né? O idoso frágil centenário, né? No MBA esse final de semana, executivo, nós tivemos uma médica aluna que trouxe muita preocupação com a sua avó, né? Idosa, centenária. E ela sentiu na experiência dela e da família que essa jornada poderia ter sido melhor desenhada para atender às necessidades desse paciente e a expectativa da família. Outro objetivo do programa, né, clínico e de linhas é ativar, engajar o paciente e família para o autogerenciamento da sua condição e o atingimento das metas terapêuticas. Incentivar campanhas de conscientização com recursos educacionais e letramento sobre a pertinência em saúde para pacientes e familiares, ou seja, eles vão para o Google, eles olham o que está descrito sobre aquele tratamento, mas é importantíssimo no momento dele estar com seu médico, com a sua equipe multidisciplinar, que ele tenha confiança e relacionamento conosco, e que esse diálogo nós consigamos trazer, né, o que é melhor para aquele paciente, e que ele decida junto conosco, mas confiando em nossas informações. Esse diálogo não pode ser perdido, nós temos que resgatar essa confiança, né? Eles não podem confiar mais no Google do que no seu médico, que é o grande coordenador do cuidado, e na sua equipe assistente. E fundamental medir o desempenho baseado em medidas de qualidade, lógico que junto com os indicadores duros, né, e não em pagamento por valor e taxas como hoje nós praticamos. Para isso, a linha de cuidado, os programas, eles preparam o cenário para a agenda de valor, né, co-criando com o paciente essa jornada, dando foco nos processos, na melhor prática, na evidência, para que então a gente possa custear, né, e trazer então realmente o valor em saúde praticado como uma grande estratégia. Indo para o fim, né, alguns processos que nós recomendamos e monitoramento para que a gente atinja então essa prática de excelência, que é incorporar a inteligência artificial para a nossa prática, aliar a nossa prática, né? Utilizar, por exemplo, os pathways como apoio à decisão clínica, trazer a evidência, como, por exemplo, o protocolo ERAS disponível, que é uma grande estratégia para pacientes cirúrgicos, que é o que traz maior preocupação em termos de riscos para pacientes, instituições, e, ao mesmo tempo, é o que traz a maior receita para as instituições. Então, o protocolo ERAS, ele consegue otimizar por meio desse acesso multimodal às estratégias, né, e conseguir, então, melhores desfechos, menor tempo de permanência, menor complicações. Então, a ciência está aí para nos ajudar.
monitorar em tempo real a prática clínica, automatizando processos para que a gente consiga garantir a adesão desses protocolos, destes pathways, e evitar a deterioração do paciente, às vezes, dentro da nossa instituição. Então, hoje a prática de excelência, ela abomina essas questões. Diminuir os gradientes de autoridade e realmente praticar o diagnóstico em time, né? A Mayo Clinic traz o paciente em primeiro lugar. Então, nós temos que pensar em diminuir egos, diminuir distâncias e ter o foco no melhor desfecho do paciente, para que a gente realmente traga esse paciente para o melhor desfecho. Reduzir tempos de tarefas administrativas, pendências assistenciais, utilizando a inteligência artificial como agendamento de exames, procedimentos, autorizações, interpretações de imagem, deixando que toda a equipe esteja apta e com tempo dedicado ao cuidado ao paciente. Outro ponto fundamental é implantar comitês de utilização multidisciplinares, onde a gente possa acompanhar os processos clínicos, resultados e desfechos, ou seja, revisão por pares, revisão de casos clínicos, revisão de diagnósticos, de exames, de prática clínica pertinente, de tempos de atendimento, o que nós podemos fazer para melhorar essas questões, e aqui também uma recomendação é ter profissionais não clínicos, engenharia, satisfação do cliente, ouvidoria, né? Enfim, administradores, tarefa de todos, né, para que a gente possa, então, atender a essas expectativas. E sim, gente, medir o custo evitado e saving, para que a gente consiga evidenciar o retorno dos esforços de melhoria em qualidade. Hoje, a gente sabe, né, as dificuldades que as instituições têm de manter profissionais, de manter, né, o seu corpo clínico atualizado, ter a melhor tecnologia para atender os pacientes. Por isso, a gente precisa medir, né, o quanto a gente evitaria em termos de danos, eventos adversos e custos, oferecendo a melhor prática para os nossos pacientes. E, por fim, como tudo está no foco deles, né, co-criar a jornada do cuidado com ênfase na experiência sob a expectativa do paciente. Certamente sem esquecer a importância da equipe assistencial, né, como parte integrante aí de todo esse olhar e esse cuidado, como a gente já discutiu muito todos esses dias na nossa jornada. E falando em valor, né, o custo do cuidado é sempre menor que o custo do reparo. E quando a gente fala em reparo, ele é físico, ele é emocional, é para o paciente, é para a família, para a instituição, é para os colaboradores, né? Então, é um reparo em muitos aspectos, e muitos que a gente não consegue medir, né? Ele não tem como ser precificado, né? Porque ele é o amor de alguém, o paciente é o amor de alguém, como a Gisele já falou várias vezes durante essa jornada. Eu deixo meus contatos e fico à disposição para o debate posteriormente. Muito obrigado, foi realmente excelente. Tem várias perguntas aqui, mas a gente vai dar continuidade agora ao tema com a discussão com o professor João Pedro. Professor, muito obrigado. Bom, boa noite a todos. É um verdadeiro prazer estar convosco. Eu aqui já estou no amanhã, uma vez que aqui já é quinta-feira. Esta discussão sobre o valor em saúde, eu não sei exatamente qual é o auditório que nós temos hoje, se é constituído por gerentes, se é constituído por médicos, se é constituído por enfermeiros.
se é uma mistura de tudo isto. A primeira coisa que eu vos queria dizer é que a introdução destes temas não é difícil, às vezes pode parecer que são coisas assim mais difíceis de encontrar. O que nós fazemos no nosso hospital, no meu hospital, é todas as quartas-feiras, ao fim da tarde, guardamos 3 horas ao final do dia, todas as quartas-feiras, para, com os diretores de serviço, com os potenciais diretores já vou explicar do que é que são unidades de prática integrada, e com os colaboradores e com os profissionais que querem participar nesta transformação. Temos sessões todas as semanas, desde há 6 meses para cá. Pronto, isto para dizer que, se por um lado não é um tema difícil e que eu resumiria apenas como medicina da boa, hum, por outro lado, a sua aplicação e a sua implementação requer, de facto, um conhecimento que, numa talk como esta de 15 minutos, ela pode levantar muitas questões, mas como é que eu faço, como é que eu meço, como é que eu, quais, isto dos dados sim, isto da inteligência artificial também, mas como é que eu faço isto na prática? Portanto, a primeira mensagem é esta. Isto estamos falando de medicina da boa. A segunda mensagem é que, especialmente no Brasil, onde eu tenho muita experiência profissional, onde eu ajudei a fazer a transformação em algumas unidades de saúde, designadamente naquelas que estão cotadas na Newsweek. Existe uma enorme confusão entre o que é valor em saúde, o que é DRG, o que é Value-Based Healthcare, ou nós dizemos em português saúde baseada em valor. Ok? E aí eu chamo a vossa atenção, apelo à vossa cautela para saberem onde é que estão entrando quando entram numa discussão como esta. Porque valor em saúde, em bom rigor, todos os dias, os médicos do mundo inteiro aportam valor à saúde. Ok? E, de facto, na sua atividade, a atividade que é de alto valor, como dizia agora a Semeia, ou de baixo valor. Mas valor em saúde há sempre, ou em princípio há sempre, ou quase nunca esse valor é nulo ou negativo. Acontece, mas quase nunca. Ok? Quando nós falamos de saúde baseada em valor, ou de value-based healthcare, nós falamos de um framework, de uma estrutura que foi desenvolvida nos Estados Unidos por um pai da criança e por uma mãe da criança. O pai chama-se Michael Porter e é de Harvard, e a mãe chama-se Elizabeth Teisberg e até há pouco tempo era de UT Austin, que agora está aqui na Europa, Imperial, em Londres. E isto é muito importante, porque há muitos, e isso é preciso dizê-lo, eu começo a chegar a uma idade onde eu já posso dizer as coisas sem preocupação. Há muitos profetas da transformação que são apenas isso, profetas da transformação, mas que não são concretizadores e muito menos participaram nos fóruns de que estamos discutindo aqui da saúde baseada em valor. Pronto. E, portanto, aquilo que eu vou falar é do framework de saúde baseada em valor desenvolvido pelo pai e pela mãe da criança, Michael Porter e Elizabeth Teisberg. E não estou falando de um conceito apenas teórico, não estou numa lógica conceptual, estou numa lógica de implementação na prática de quem já fez isto em 26 países do mundo, incluindo o Brasil, e que tem agora a tarefa, no seu hospital universitário, fazer a transformação de todo o hospital. Pronto. Então, mas se nós quisermos começar nos básicos, vocês conseguem ver a minha tela?
Conseguimos sim, professor. É que consegue, né? Não. Ok. Não sei porque é que não estou a conseguir projetar tudo, mas vamos de slide a slide, tanto faz. Ok, portanto, quando nós falamos em saúde baseada em valor, vocês vão encontrar este diagrama, relativamente ao qual, neste momento, eu não vou perder tempo nenhum. Ok? Já temos até desenvolvimentos deste diagrama, coisas de gente que acham que já inventaram a roda, mas na verdade, na base, é isto. E volto a dizer, isto é saúde, é medicina da boa e até gestão da boa. Ok? E para quem trabalha noutros setores de atividade, ou já trabalhou nos setores de atividade, quando se depara com aquilo que nós estamos falando aqui, diz, então, mas isto é assim em qualquer outro setor de atividade, só na saúde é que não, e na saúde esta transformação está a acontecer. A primeira pergunta é porque é que afinal nós precisamos de Value-Based Healthcare? Todo mundo fala de saúde baseada em valor, é um grande chavão, é muito apetecível nas redes, mas a pergunta é porque é que nós precisamos? E a resposta é simples. É porque existe uma enorme variação nos resultados, nos processos e nos custos com os tratamentos e que esta variação é escondida. Nós não sabemos nada, ou praticamente nada, sobre aquilo que nos acontece em termos de resultados de saúde e os custos que os vários prestadores vão incorrendo para tratar a mesma condição clínica, a mesma patologia, para um doente individualmente. Este é o primeiro assunto. E o segundo assunto é que nós temos vindo a pagar a saúde de forma totalmente errada e, portanto, só vamos conseguir os bons resultados por sorte. Não é? Porque os incentivos estão nos sítios errados. Bom, o primeiro problema é este, é a equivalência do cappuccino do Starbucks e de um concorrente qualquer. No Brasil agora tem a Starbucks, no meu tempo, quando eu vivia aí, não tinham. Nenhum concorrente qualquer. Na Europa nós temos, por exemplo, em Londres, temos o Costa e temos o Starbucks e, portanto, todos nós achamos que esta equivalência do cappuccino que encontramos entre o Starbucks e o Costa, também o encontramos na saúde. Isto significa o quê? Que existe equivalência de resultados entre o prestador A e o prestador B, e a verdade é que esta equivalência não existe. Estes dados que eu tenho aqui são do AICHON, International Consortium for Health Outcome Measurement, e mostram, por exemplo, aqui eu gosto de mostrar este exemplo da Alemanha. A Alemanha não é propriamente conhecida por ser um país excessivamente criativo, não é latino e é, do ponto de vista cultural, um povo que faz as coisas by the book. E ainda fazendo as coisas by the book, nós vemos que a variação na taxa de reoperação depois de uma cirurgia ao quadril é de 18 vezes. Isto significa que o melhor hospital na Alemanha tem uma taxa de reoperação 18 vezes inferior ao pior hospital. Ou, dito ao contrário, o pior hospital tem uma taxa de reoperação 18 vezes superior. Um outro aspecto é vermos aqui, isto são dados dos Estados Unidos, para transplante de rim, nós vemos que aqui a percentagem do graft survival a um ano estamos aqui neste eixo e aqui temos o número de transplantes. Eu chamo a vossa atenção não para a pouca casuística, porque isto não interessa para nada, mas há aqui um aspecto que é importante, que bom, vocês têm aqui a média, nesta linha vermelha. O primeiro aspecto importante é ver a dispersão. Cada ponto é um centro hospitalar nos Estados Unidos e vem aqui a dispersão. E o segundo aspecto importante é que fazer mais não é necessariamente fazer melhor. Okay? E, portanto, reparem uma coisa, isso é muito importante. Na ausência de dados, uma boa proxy, uma boa aproximação para qualidade é o volume. Porque eu não posso ser bom a alguma coisa que faça poucas vezes. Okay? Mas quando eu tenho dados, eu vejo que hospitais, na verdade, de média dimensão, têm melhores resultados do que os maiores hospitais. Um outro aspecto, e que eu gostava de vos desafiar, é olhar para estes dados. Este é um caso de Harvard, um caso já antigo, de Texas Children. Texas Children é o maior hospital pediátrico dos Estados Unidos. E a Norwood é um procedimento muito, muito difícil para fazer em recém-nascidos. E a taxa de mortalidade na Norwood
em 40 centros médicos académicos, portanto, hospitais académicos ou universitários, se quiserem, dos Estados Unidos, é de praticamente 50%. No maior hospital pediátrico dos Estados Unidos, quando se deram conta, chegaram à conclusão que a taxa de mortalidade era de 100%. Portanto, imaginem, no maior hospital, onde supostamente estão os maiores craques da medicina, a taxa de mortalidade era de 100%. Atenção que não sou eu que digo isto é um caso documentado Harvard. A verdade é que ninguém sabia disto. Ninguém sabia disto porque eles não estavam medindo absolutamente nada, a não ser os enfermeiros. Porque os enfermeiros, quando a primeira criança sobrevive, depois de implementarem um programa de saúde baseado em valor, essa criança não tinha uma cama disponível porque os enfermeiros diziam: é um procedimento, é uma Norwood. Eles não vão precisar, a criança não vai precisar de cama, só para vocês verem. A transformação, e portanto, basicamente a medição dos resultados de saúde, neste caso a taxa de mortalidade, simplesmente isso, fez com que eles tivessem consciência do que estava acontecendo e tivessem encontrado a forma de resolver o assunto e passaram de 100% para 12,3%, continua a ser elevada, mas ainda assim bem menor do que os 100%. Outro aspecto, quando falamos de saúde baseada em valor, são os resultados que têm importância para o paciente. Okay? E os resultados têm importância para o paciente. Nós aqui temos um exemplo também de outro caso de Harvard, este caso é da Europa, é de uma clínica que fica no norte da Alemanha, em Hamburgo, chamada Martini Clinic. E nós vemos aqui que a taxa de sobrevida a 5 anos depois de uma prostatectomia, portanto estamos aqui a falar de câncer de próstata, é de 94% na Alemanha, 94% na Suécia e 95% nesta clínica. Okay? E vocês vão me dizer, mas 94%, 95%. Eu lembro-me uma vez de um urologista aí de São Paulo que me dizia: professor, né? Dizia-me assim: então, mas na minha prática clínica eu tenho quase 99%. E eu dizia: beleza, mas e a incontinência? E a impotência? E o médico era um médico com muita graça, dizia assim. Eu era brasileiro e dizia assim: professor, eu sou médico, eu não sou mágico. E o médico tem razão, não é? Porque se nós olharmos aqui para a taxa de incontinência a um ano na Suécia, ela é de 50%, passado um ano, e de 80% a impotência. Portanto, o médico tinha razão. Tinha razão, só que não. Porque se nós colocarmos em cima da mesa essas dimensões têm importância para o doente, pode acontecer, não tem que acontecer, encontremos soluções alternativas, abordagens alternativas, faça com que, contra os 50%, que é o que temos com a Martini Clinic, contra os 50% de incontinência na Suécia, na Martini Clinic tem 6,5%, e contra os 80% de impotência, eles têm menos de 35%. Bom, isto é transformador naturalmente para o paciente, é transformador para todo o sistema de saúde, porque se eu vos perguntasse a vocês, a partir de todo o Brasil, onde é que vocês iriam tratar um câncer próstata se tiverem um problema deste, vocês vão todos provavelmente dizer, no Brasil, número 1, bom, Redesdor, era só o que faltava, mas também, não é, porque estamos neste contexto, mas também provavelmente iam dizer os hospitais estão no Newsweek, não é, que são aqueles mais conhecidos, não é? Ou então diziam que iam para os Estados Unidos. Ou então, quer dizer, mas ninguém iria para Hamburgo, vamos lá ser sérios. Se calhar nunca ouviram falar em Hamburgo para além dos hambúrgueres. Pronto. E a verdade é que quando se conhecem estes dados, quantos de vocês é que iriam para Hamburgo? Se calhar todo mundo. E isto é de facto transformador, porque isto é assim. Este é um caso muito conhecido também, e faz com que esta Martini Clinic seja o maior centro de prostatectomias do mundo, com mais do dobro de cirurgias por ano do que o número 2 mundial, essa sim uma marca muito conhecida, chamada John Hopkins. Okay? Portanto, veem como este é transformador. Eu ter variação de resultados em saúde significa que esta moça que está aqui vai ficar doente durante mais tempo e ao ver a sua doença evoluir desfavoravelmente durante mais tempo, ter variação dos resultados de saúde e não ter transparência, designadamente para sistemas públicos, significa, ou privados, significa que eu não sei onde eu, enquanto doente, paciente, onde é que eu estou a entrar, portanto tenho um problema de desigualdade no acesso. A pergunta é como é que eu escolho os meus médicos e como é que os próprios médicos sabem que estes são os melhores procedimentos. Depois,
variação de resultados em saúde e pagar da forma como temos vindo a pagar, ou seja, o bom tratamento, da mesma maneira que eu pago o mau tratamento, estou queimando dinheiro. O maior ensinamento aqui, e eu deixo isto só como provocação, é que a melhor maneira de nós não termos custos, seja financeiros, seja de saúde, é não termos pacientes. Isso significa que, ao ter os pacientes, eu vou ter que os tratar da melhor maneira possível. Porque, bom, isto compara com a gestão das florestas. Todo o mundo fala em prevenção, mas quando vamos ver, são sempre orçamentos muito irrisórios comparado com o orçamento dos tratamentos. Nós, no caso da Europa, falamos à volta de 3% e já com os planos de vacinação. E, portanto, isto é como os incêndios aparecem, e quando eles aparecem nós temos de ser capazes de apagar o incêndio tão depressa quanto possível, garantir que o incêndio é tão circunscrito quanto possível e garantir que não há reincendimentos. Nós, tipicamente, temos hospitais que são réplicas uns dos outros, e aqui o exemplo que eu costumo dar é o hospital da aldeia de cima e o hospital da aldeia de baixo, duas aldeias muito semelhantes. Aqui estamos nos Alpes europeus, nos Alpes franceses, ou italianos, ou suíços, como quiserem. E imaginem duas populações. Na aldeia de cima existe um hospital em que fazem 100 cirurgias ao coração num período de tempo, e na aldeia de baixo faz 20 cirurgias apenas. O que é que nós estamos habituados a ouvir? É dizer que o hospital da aldeia de cima é 5 vezes mais produtivo do que a aldeia de baixo. Como nós pagamos com os tais DRGs, estamos a pagar 5 vezes mais ao hospital da aldeia de cima do que ao hospital da aldeia de baixo. O problema é que este raciocínio tem subjacente que não existe variação de resultados em saúde. Ora, se existir, e se a história continuar, por exemplo, dizendo que 95% dos casos do hospital da aldeia de cima teve complicações, obrigou a mais internações, obrigou a mais cirurgias, a mais consumo de medicamentos, e que no hospital da aldeia de baixo isso não aconteceu, a minha pergunta é: em que hospital é que os senhores gostariam de ser tratados? No de cima ou no de baixo? A pergunta, naturalmente, que é retórica. E, portanto, temos que passar de um sistema baseado no volume para um sistema baseado no valor. E é aqui que entra esta nova estratégia, que é a saúde baseada em valor, e que tem 3 axiomas fundamentais. Melhorar valor passa a ser o nosso objetivo. E por valor, referimos a este quociente. Resultados dos doentes e que têm importância para os doentes sobre o custo de chegar a estes resultados. Segundo, medir um segmento de pacientes. No caso hospitalar, é a condição clínica. Terceiro, medir ao longo de toda a linha de cuidado. E aqui voltamos à tal agenda de valor, e esta agenda de valor que tem passos fundamentais, e eu vou ficar por aqui. Os passos fundamentais é: constituir equipas multidisciplinares em torno do segmento de pacientes. 2, medir e comunicar os resultados de saúde ao nível da condição médica. 3, medir, não me canso de dizer que temos que medir e melhorar os custos. Porque se eu se perguntar quanto é que custa, seriamente, na rede DOR, nos vários hospitais, tratar um câncer de próstata, quanto é que custa tratar uma insuficiência cardíaca, quanto é que custa tratar qualquer condição clínica, vocês se calhar vão me dar, com a granularidade toda, quanto é que gastaram ontem em combustível com o carro do Presidente do Conselho de Administração. Mas nenhum de vocês vai ser capaz de me dizer quanto é que custa tratar a insuficiência cardíaca em qualquer um dos vossos hospitais, porque não estão assim organizados. Okay? E depois temos que mover-nos para sistemas de pagamento baseados em valor, e aí mete uma componente que é uma componente pagar pagamentos por pacote de serviços para os prestadores, e pagamentos que estão muito relacionados com pagamentos por resultados para os fabricantes. Pronto, e fico por aqui porque eu acho que já esgotei os meus 15 minutos. Professor, muito obrigado. Foi fantástica a discussão
Realmente, como você começou a apresentação, né, trazendo justamente essa diferença de conceitos que às vezes é dúbia, né, na cabeça das pessoas até para formular e discutir esse tema. A gente está com um tempo um pouquinho curto. Eu vou trazer, tem várias questões aqui que foram colocadas sobre a questão da tsunami prateada que a gente vai enfrentar nos próximos anos por conta da inversão da pirâmide etária brasileira, com o aumento da população de idosos, como vai ser essa transformação do sistema de saúde. E aí tem dois temas, duas perguntas aqui que eu vou resumir. Uma é sobre transparência de dados. Talvez um modelo muito mais transparente a gente vai conseguir dar voz para os pacientes e equilibrar esse sistema. Mas será que a gente está preparado para isso nesse momento? Até que ponto, dentro de um sistema baseado em valor, a transparência de dados vai aí agregar e vai contribuir? Então, essa é uma questão. E a segunda questão é em relação a como que a gente pode trazer esse conceito de uma forma mais palatável e prática para quem está na assistência, para contribuir realmente com esse sistema todo de construção e contribuir com a gestão, para realmente conseguir implantar algo nesse sentido que ajude, contribua para a construção de um sistema baseado em valor. Então, são duas questões aí importantes, uma disseminar para a prática assistencial e a outra a questão da transparência de dados, né? É para mim? Ahm, bom, a transparência eu acho que é muito importante, mas e na verdade nós já vemos hospitais no Brasil a compartilharem o que eles chamam de dossiê de valor ou dossiês de transparência. Eu não recomendo a ninguém, a nenhum hospital, que comece a compartilhar dados sem ter a certeza, em primeiro lugar, dos dados que tem e sem querer publicitar coisas onde é realmente forte. Quer dizer, alguma coisa tem que publicitar onde seja forte. E, portanto, a recolha dos dados é muito importante, a qualidade dos dados é muito importante e depois a transparência, nem que seja com coisas tão simples, e nós vemos hospitais do Brasil a fazer isto, como tendo um benchmark tipicamente internacional, quando é possível. Quando não é possível, através de sociedades científicas, até pode ser sociedade científica própria brasileira, e dizer, bom, este é o benchmark, nós estamos acima, nós estamos abaixo, nós estivemos abaixo e agora estamos acima, e isto vem dar uma consistência muito grande aos dados. O problema daqui, na base e na lógica norte-americana, Michael Porter tinha em mente, era uma base de competição. E a competição é de facto também salutar. Mas eu aqui acho que é um misto entre a cooperação e a competição. A competição, naturalmente, é sempre salutar entre as organizações, mas também uma lógica de melhoria contínua. O cara do lado tem a melhor nota do que eu, o que é que eu posso fazer para no momento seguinte ter uma nota mais elevada? E, portanto, eu acho que isto é fundamental e dá-me muito mais segurança a mim estar num hospital que me diga, olha, eu até estou abaixo do benchmark, mas tenho consciência disto e estou melhorando, do que estar num hospital que não compartilha nada. Isto é muito simples. É que só os caras que são verdadeiramente bons é que estão dispostos a fazê-lo. Os outros estão atrás do dinheiro, bom, e é uma indústria cheia de dinheiro, nós sabemos isso. Depois, sobre a implementação. Sobre a implementação, um aspecto que é muito importante, que é, há vários aspectos importantes. O primeiro aspecto é o aspecto da liderança. Se não houver uma liderança no hospital, se não houver uma liderança médica, de alguém que queira começando a medir ou constituir a sua equipa multidisciplinar, isto não vai acontecer. Portanto, tem que encontrar o líder. Okay? E é o que eu faço. Tenho toda uma equipa à procura de líderes. E existem líderes. Pessoas ambiciosas, pessoas que sabem que são boas, pessoas que querem progredir, pessoas que querem contribuir para o bem-estar do paciente, e vamos dizê-lo, e que querem ganhar dinheiro, e está tudo certo. Okay? E, portanto, esses líderes existem. Um outro aspecto é a cultura organizacional. Se eu já estiver numa cultura organizacional onde medir, onde compartilhar dados, onde crescer um com os outros é uma coisa normal, então eu faço. É fácil fazer isso. Não tenho que trabalhar sobre isso. Um outro aspecto muito importante é o conhecimento.
Eu não posso avançar para coisas de saúde baseada em valor sem ter uma noção básica das coisas. E atenção, porque com muitos hospitais, com muitos clínicos com os quais eu trabalhei no mundo inteiro, muitas vezes eu não lhes explico o que é Value-Based Healthcare. Basta falar de medicina, da boa. Aliás, alguns dizem, eu sou economista de formação. E muitos caras diziam, você é economista muito funny economist, porque você é um cara muito estranho. Porque nós não estamos habituados a isso. Isto que você está defendendo é aquilo que eu sempre quis para o meu serviço. Então é isso. Porque eu conhecer os meus resultados de saúde, eu saber quais são os meus processos, qual é a minha linha de cuidado, saber qual é, quer dizer, do meu hospital, ter uma garantia que estamos todos fazendo da mesma maneira, isto é básico. Não é? Isto é básico da gestão. E não sou eu que imponho. Não sou eu que vou dizer ao cara da ortopedia, olha, para fazer a substituição do quadril, você faz assim. Não sou. É o cara que me vai dizer. Mas é com base nisso depois, por exemplo, que eu vou conseguir saber quais são os recursos efetivamente que eu preciso para que a coisa funcione da melhor maneira possível. E aí depois podemos discutir desvios. Portanto, liderança, cultura organizacional, conhecimento e depois infraestrutura. Normalmente a infraestrutura, ou a falta dela, designadamente na coleta de dados, é o que todo mundo diz. É a desculpa, não é? Eu não tenho aqui um sistema informático como deveria ter, não posso fazer. Bom, a experiência mostra-nos, a nível internacional, que, e eu, alguns dos meus clientes na minha vida anterior fazíamos isso, podemos começar com o chamado pen and paper, o Excel. Access. É claro que para escalar não é viável, ok? Mas é muito simples e, designadamente no Brasil, nós, sobretudo para recolher os dados dos tais PROMs, Patient Reported Outcome Measures, nós utilizávamos coisas gratuitas como a REDCap e funciona. Okay? São integráveis com os sistemas de informação dos hospitais e funciona. Mas começar pelo início, liderança. Quem é que quer fazer? Há aqui um saying na Europa, dizer, quando queremos mudar, mudamos. Ponto. Essa frase é muito interessante, né? Quando a gente quer mudar, a gente muda, né? Isso é fato. Por isso tem que ter liderança. Liderança molda o comportamento, né, das instituições. Isso é fato. Eu só acrescentaria a questão de que a hora que dói no bolso, né, que é o que nós estamos vivendo no país, nós somos obrigados a mudar, né? Então, às vezes, sobrepõe a cultura, a necessidade sobrepõe a cultura. Então, a princípio, a variação da prática, o evento adverso, se a gente medir, sai muito caro, né? Então, a prática bem feita desde o início é essa prática que nós queremos e é a que traz o maior retorno econômico em termos de satisfação, em termos de experiência, fidelização, né, tanto de pacientes como equipes. Então, vai muito ao encontro daquela máxima que é na crise que a gente cresce. Então, acho que é o momento da gente disseminar esses conceitos, publicizar bons resultados, como o professor João trouxe, né, e que o paciente ele possa, num momento de dor, num momento de doença seu ou do seu familiar, poder escolher onde, né, ele vai ser tratado, porque ele está entregando a sua vida, ou está entregando, né, o amor da sua vida nas mãos de desconhecidos. Então, se a população tiver esse entendimento, se a gente conseguir fazer campanhas desse entendimento, a gente não é só mudar cultura, né? A gente muda a gestão, a gente faz uma concorrência entre as instituições para que a gente realmente entregue valor, entregue melhor desfecho, mas a gente tem que saber o que a gente está comprando. Quando a gente vai comprar um computador, a gente olha a marca, a gente sabe. Vai fazer uma compra na internet, tem os comentários. E ali a gente vê, essa empresa é boa, essa empresa não é.
Na área da saúde, a gente ainda não tem essa forma transparente de comunicação, né? E isso acho que chegou o momento. Então, são vários aspectos, mas sem dúvida a liderança, né, ela é fundamental, né? E Mas a é isso, acho variação que sai cara. Gatilho para tudo isso, é né? É o isso. E gatilho só para tudo isso. completando a tua fala, Semeia, transparência, na verdade, ela conecta a qualidade do cuidado à escolha consciente do paciente. Né? Acho que no fundo vai ser isso, né? Professor João Semeia, muitíssimo obrigado. Esse tema realmente foi muito rico. A gente precisaria aqui de dias para continuar fazendo essa conversa gostosa que a gente teve agora, mas pelo avançado do tempo, a gente agradece demais a participação de vocês aqui no nosso evento e eu vou passar agora a palavra para a Gisele. Muito obrigado, gente. Boa noite, obrigado. Obrigada, professor João. Obrigada, professora Semeia, doutor Leopoldo. Que mesa de tirar o fôlego, né? Mas a nossa jornada, então, chega quase ao fim. Foram 3 dias espetaculares. Eu sou suspeita para falar. Eu quero agradecer os 860 participantes ativos ao longo desses 3 dias. Eu quero agradecer a comissão organizadora, Dr. Álvaro, Ana Cláudia, Verena, Dr. Leopoldo, doutora Eledeia, Kelly Pina, Verena, né? Já falei, são tantos. O apoio do IDOR, o apoio de Patrícia e de Gabriel. E agora a gente vai para o sorteio. Hoje nós iremos sortear 6 livros e o 7º sorteio, o 7º nome, será aí agraciado com uma matrícula com bolsa de 100%, né? Então, vai fazer o curso de curta duração de experiência do paciente pelo IDOR gratuitamente. Lembrando que a semana que vem nós vamos entrar em contato via telefone com todos os contemplados no sorteio para confirmar o endereço, enviar o livro, né? E aí a gente vai pedir uma foto, porque no site do IDOR a gente vai trazer aí os contemplados da semana, dessa semana espetacular, desses 3 dias aqui da jornada. Vamos lá. Ansiosa. Número 40. Vamos ver quem está no número 40 na nossa lista de hoje. Tananana, vamos lá, vamos lá. Momento tão esperado. Quero agradecer também a doação de alguns livros que conta a história da doutora Fabiola Latorre, que esteve conosco aqui ontem. Mirelle Venâncio Costa. Mirelle Venâncio Costa. Parabéns, Mirelle. Vamos para o próximo. Vamos lá. Sortear participantes. Vamos lá. 60. Vamos ver quem está na lista. Como eu estava dizendo, os livros todos são relacionados com o tema experiência do paciente, o que engloba aí todos esses pilares, né, para sustentar esse movimento de transformação. Então, eu espero que todos os contemplados façam excelente uso dessas leituras. E ficou aqui para a gente também, nesses 3 dias, foi disponibilizado um material de apoio para quem tiver aí interesse em se aprofundar no tema. Jaqueline Boechat. Jaqueline Boechat, parabéns. Obrigada, Edna, parceira aí de dia a dia, né? Mesmo do outro lado da rua, e nós sentimos aí essa sua entrega, esse seu envolvimento no tema. É uma honra trabalhar com tantas pessoas que estão por aqui. Fiquei muito feliz esses dias. Encontrei pessoas por aqui de muito tempo que não tinha contato. Vamos lá, nosso terceiro, sorteado ou sorteada, número 29. Tânia, querida, obrigada. Aline,
Gabriel, as aulas, elas vão ficar disponíveis, gravadas ou não? Sim, estarão disponíveis. E para ter acesso, tem que entrar em contato com o IDOR? Sim, nós vamos também enviar pelo e-mail. Enviar no mailing dos e-mails, né, de inscritos. Ótimo, vamos lá. Thaís Porfírio Pereira, parabéns, Thaís. Obrigada, Ana. Obrigada por todo o apoio. Obrigada, Graziela. Vamos lá. Este é o quarto ou o quinto? Esse é o quarto. 106. Vamos lá, 106. Que venha a próxima jornada, Michele. Obrigada, João. Obrigada, Maria Luísa. Tainara, muito obrigada. Silvia, Soraya, Kleber, Karina, Juliana, Jaqueline, Maiana. Obrigada, Cristiane, Francisley, Fran. Obrigada a todos. Kleber Teixeira da Silva. Kleber Teixeira da Silva, parabéns. Parabéns. Que coisa boa. Vamos lá para o quinto. Nós disponibilizamos 84, nós disponibilizamos também as aulas ministradas na data de ontem, na íntegra. Vamos lá, vamos lá. Priscila Barbosa de Oliveira. Parabéns, Priscila. Parabéns. Está chegando, está chegando. Esse é o último livro. Número 8. Número 8. Vamos ver quem está. Número 8. Fernanda Mota. Parabéns, Fernanda. E agora, Gabriel, estou errada, é a hora do sorteio do curso de curta duração. O curso de curta duração vai ser a última edição. Então, nós tivemos ele no ar por 2 anos. É um curso com 4 encontros. E aí, deste curso, nasceu a pós-graduação em experiência do paciente, pelo IDOR. Começa agora em agosto, nós estamos com as inscrições abertas. No final do sorteio, antes de ir embora, a gente vai projetar a tela com QR Code. Esse curso ele foi construído olhando o mercado, trazendo um corpo docente extremamente capacitado, mas ele foi construído com o olhar e necessidade dos nossos pacientes e colaboradores. É um curso onde a gente vai aprender a aplicar a teoria na prática, e o corpo docente, além de ter um conhecimento magnífico, 100% do corpo docente são pessoas que aplicam no seu dia a dia, né, métodos para transformar melhor, né, para melhor a experiência dos nossos pacientes, transformar a experiência humana na saúde. Então, espero encontrá-los, muitos de vocês, talvez todos, nessa magnífica jornada que nós vamos iniciar em agosto. Vamos agora, então,
para o sorteio dessa vaga, que é a última vaga, acho que é última, deixa eu ver aqui no meu WhatsApp. Ainda temos 4 vagas para o curso de curta duração, nossa última edição, e uma dessas vagas, a gente vai ter aí, então, esse sorteado. Vamos lá, Gabriel? Meu Deus! Sonorização, hein? E vamos lá! 130. Deixa eu ver quem vai ser o aluno desse curso, quem vai estar comigo agora em junho. Vai ser semipresencial a pós-graduação, Roberta. A gente tem 70% da carga horária online e 30% presencial. A carga horária online, ela tem um dinamismo, né? A gente chega com ferramentas para interação com os alunos e troca muito dinâmica, e aí a gente fica com a parte presencial para as oficinas de vivência e tudo mais. Beatriz Cipriano, Bia, parabéns, meus parabéns, que delícia! Juntas, logo mais, parabéns. Bom, Gabriel, pode, por favor, projetar o material para digitalizar aí, quem tiver interesse em navegar, conhecer o corpo docente, o cronograma do curso de pós-graduação, acho que é o outro, Gabi, é o de pós-graduação mesmo, de experiência do paciente. Isso. Aquele de abertura da aula. E eu já vou me despedindo, agradecendo a participação de todos, que vocês tenham um excelente feriado. E o ano que vem, quem sabe, nós vamos nos encontrar no formato de simpósio presencial ou híbrido, para que a gente tenha aí acesso de várias pessoas, na segunda edição desse tema tão importante que é a experiência humana na área da saúde. Fiquem com Deus, obrigada, que sejamos aí eternos transformadores da experiência humana. Foi um prazer estar aqui, comissão organizadora, doutora Iledeia, muito obrigada por tudo. Doutor José Jair, que acreditou nesse projeto desde o início, junto com a doutora Iledeia, e Dor, que nos apoiou. Muito obrigada, Gabriel e Patrícia. Muito obrigada a todos. Bom descanso. Espero encontrá-los em breve. Beijo. Tchau, tchau.